Pronto. Pronto, pessoal. Então, novamente, bom dia. A gente está começando a gravar a partir desse momento o nosso encontro. Eu tinha comentado com vocês na aula passada a questão do ponto 2, as questões que eu passei no exercício de fixação. Tinha, né? Acho que sim. Se alguém lembra, por favor, me informe. Veja só, Bárbara, eu queria saber se eu comentei com vocês a resolução do exercício de fixação do ponto 2, que na aula passada eu dei o ponto 2 e passei também o 3, que é bem curtinho, né? Então, aí eu queria saber se eu passei. Não, passei não? Uhum, certo. Professor, não que eu me lembre. Uhum, certo. Porque o ponto 2 é muito importante. Assim, para a prova de vocês, os pontos mais importantes seriam o ponto 2 e 4. Ou seja, a prova de vocês ela vai ter 5 questões. Uma questão do ponto 2 e 2 questões do ponto 4. O ponto 4 a gente começa hoje. Né, o ponto 2 a gente passou, terminou semana passada. E passou o 3, que é bem curtinho, a parte de fontes. Um detalhe também que eu quero que vocês avisem, nessa turma, eu nem sei quem é o representante aqui nessa turma. Quem é o representante mesmo? A Lani é a representante, eu sou a vice. Yolanda. Pronto. Pronto, Yolanda, perfeito. Eu queria pedir para que você e a Alane avisassem aqueles alunos que se matricularam no por último, que tiveram problemas no Moodle, que os exercícios de fixação do ponto 1, 2 e 3 eu vou permitir que façam até o dia. Eu abri novamente, né? Consegui abrir. Inclusive, eu também estou aprendendo a mexer no Moodle, né? Vocês poderão ser respondidos até o dia 10, tá? Então, quem perdeu pode responder até o dia 10. Outra coisa que, inclusive, eu recebi um e-mail agora, antes de entrar na aula, de uma aluna. Não sei se a aluna está aqui. Lígia. Lígia está? Tá não, né? Pronto, eu chamei, deixa eu olhar aqui. Aliás, era só olhar aqui. Pronto. Não, é o seguinte, mas eu vou falar também no geral. A dúvida dela é em relação ao estudo dirigido. O estudo dirigido é uma tarefa, mas vocês não têm que enviar absolutamente nada, né? Inclusive, eu fui conferir o dela. O estudo dirigido, pessoal, ele simplesmente, depois eu vou responder o e-mail dela, depois que a gente terminar essa aula, né? Que eu fui conferir e tarará. O estudo dirigido, ele fica o registro simplesmente pelo fato de você entrar e marca quando você realizou essa tentativa, né? Por exemplo, algum de vocês, pronto, para não mostrar o dela, já que ela não está aqui, né? Mas assim, alguns de vocês já clicaram no estudo dirigido e me autorizam a mostrar aqui para vocês verem quando foi? Yolanda, perfeito. Pronto, Yolanda, eu vou mostrar aqui para vocês todos, se você me permite, como é essa questão. Tá certo? Pronto, perfeito. Eu vou aproveitar e mostrar. Primeiramente, muitos alunos têm reclamado do Moodle. De fato, o Moodle é uma plataforma que ela não é tão atrativa do ponto de vista de usar quanto o Google Classroom. O Google Classroom é muito mais simplificado, muito mais simples e intuitivo, mas o Moodle ele tem uma porção de ferramentas que permitem ao professor e à instituição o controle e o acompanhamento melhor da turma. Então, no caso do estudo dirigido, vocês não têm que responder nada, vocês não têm que entregar nada, basta vocês clicarem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o de Yolanda, já que a nossa outra colega ela não está no momento, para vocês verem como ele registra. Então, eu vou entrar aqui no perfil, né, de Yolanda dentro do Moodle. Então, aqui está lá, Yolanda Carla Paiva de Medeiros. Aí eu venho aqui, relatório completo. Vocês estão vendo, né? Caso não estejam vendo,
Estamos vendo sim, professor, pode continuar. Pronto. Perceba que cada item lá... Deixa eu voltar aqui. Cada item informa quando Yolanda ou qualquer um de vocês acessou. Por exemplo, cronograma de disciplina, ela acessou no dia 27 de agosto, plano de ensino dia 6. Ela fez 5 visitas ao plano de ensino, até bastante, viu, Yolanda? Que bom que você está interessado em conhecer o plano de ensino, né? O vídeo de apresentação, ela assistiu. Os seminários, ela fez postagem. Ó, em relação aos vídeos seminários, nenhuma tentativa porque ela não mandou. Ela só fez, colocou aqui a mensagem com o grupo, né? Aí vamos lá, exercício complementar. Acho que você entrou, mas ele não respondeu, né? Ou fez um aqui, 1º de setembro, 15h42. Aí vamos para o estudo dirigido. Estudo dirigido. Cadê? Estudo dirigido. Tá aqui o estudo dirigido. O questionário do exercício de fixação do ponto 1 está aqui, 16 de agosto. Agora, o estudo dirigido do ponto 1 não está constando aqui, Yolanda. Você fez? Eu abri, não são uns links. Eu até São. baixei o material, que é uns links do minha biblioteca, né? Uhum. Certo. O da colega interessante, tava anotando. E o seu aqui... Tá falando a data de entrega, né? Eu achei interessante isso. No caso seu, o dela deu certinho, ela tava falando a hora que ela entrou, e o seu não. Então, gente, a princípio basta a visualização, tá? Basta a visualização para que a gente... Ou melhor, ele está marcando a visualização. Tem um ponto dirigido para cada aula, é? Tem um Como é? estudo dirigido. Tem Vai um ter o estudo estudo dirigido para dirigido. cada. É um estudo dirigido para cada ponto. Oi? O estudo, Existe sim, vai ter um estudo dirigido para cada ponto. Eu vou deixar. porque se tiver mais de um, pode ter sido isso. Eu achei que era só um estudo dirigido que tinha disponível. Eu acho que eu abri de algum outro ponto. Pode ter Possa sido. ter sido Tente, isso. tente de novo. Mas em relação a outra. Sim, veja só. Não precisa procurar manual. Aí, alguns alunos estão tendo essa dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Provavelmente, você está, a informação que está passando para vocês é essa aqui, ó. Que vocês, porque, na verdade, você tem que estar logado na biblioteca para poder clicar no link. Aí ele abre automaticamente. Como eu não estou logado, por exemplo, se eu clicar agora no estudo dirigido, aqui, se eu for aqui no estudo dirigido do ponto 1, estudo dirigido ponto 1, nono de 1. Se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu fazer o login. Então, primeiro eu tenho que fazer o login, para depois eu clicar, entendeu? Aí não precisa você procurar. Em outras disciplinas, eu acho que aí a questão. Em outras disciplinas vai, porque aí o professor pode ter seguido outro caminho. O negócio é o seguinte: é porque eu coloquei 3 numa página só, que são os 3 livros da bibliografia complementar, entenderam? Mas você precisa fazer o login para poder ele conseguir entrar.
Aqui, ó, processar, por favor, tá. Agora, se eu tivesse logado, aí ele ia direto. Então, loguem primeiro na minha biblioteca e depois pode clicar no link que vai lá. Uma dica importante também que eu dou, tentem inclusive fazer isso agora, vocês abram a minha biblioteca no portal do aluno e depois cliquem no link. Aí você clica e ele abre, exatamente naquela parte. Uma dica importante que eu queria dar em relação ao livro de Mausooli, que é o principal livro que de fato a gente usa, é que no começo de cada capítulo tem um QR Code. Aquele QR Code, se vocês clicarem, direciona para um vídeo curto, que Mausooli faz um vídeo de apresentação de cada capítulo. Nesse vídeo de apresentação de cada capítulo, ele coloca os assuntos principais, ele faz um resuminho principal dos pontos mais importantes daquele capítulo. Eu não sei se algum de vocês assistiram os vídeos. São vídeos curtos, de 3 a 4 minutos, né? Mas é importante vocês assistirem porque ele realmente ele dá uma... Pronto, a Andrea está dizendo que viu. Viu sim. Perfeito. Deem uma olhadinha, porque ele coloca ali claramente destacando os pontos principais de cada assunto. Certo? Pronto. Antes de começar o ponto 4, eu gostaria de fazer com vocês uma análise do ponto 2, já que ele é obrigatório, né? Pegar aquelas questões que eu deixei no Moodle e comentar um pouquinho com vocês. Então, eu gostaria de fazer isso. Outra coisa, daqui para a semana que vem eu vou deixar uma enquete para vocês escolherem mais 2 pontos para cair na prova de vocês, porque a prova de vocês vai ter uma questão do ponto 2 e 2 do 4 que a gente começa hoje. Aí tem mais 2 pontos para vocês escolherem para cair na prova também. Pode ser qualquer um que vocês quiserem, né? A prova, ela varia de turma para turma. Então, daqui para a semana que vem eu deixo, porque a prova de vocês ou deve ser na última semana de setembro, ou na primeira semana de outubro, seja em qualquer regime, já a gente tendo esse retorno, né, da presencialidade dentro da instituição. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, caso vocês não estejam vendo o arquivo, por favor, me avisem, né? Mas aqui é extremamente importante, porque a prova de vocês vai ser mais ou menos parecida à questão do ponto 2 e já é para vocês ficarem de olho. Porém, a prova é subjetiva. A prova é subjetiva. Aí, reparem nessa questão 1, que é o artigo 11 da Constituição da Romênia, que diz o seguinte: direito internacional e direito nacional. Parágrafo 2º. Os tratados ratificados pelo Parlamento, de acordo com a lei, fazem parte da legislação nacional. Se um tratado qual a Romênia se torne parte inclui disposições contrárias à Constituição, sua ratificação só será realizada após a reforma da Constituição. A Constituição da Romênia, 1991. Esse artigo 11, parágrafo 2º e 3º da Constituição da Romênia, indicam que a Romênia ela adota
o monismo, eu não vou nem perguntar para vocês que eu não sei como é que tá, como é que vocês leram, se vocês já responderam também. Porém, claramente a Constituição da Romênia, ela adota o monismo nacionalista. Aí já dá aqui, sua resposta está correta. Por que ela adota o monismo? Pronto. Quando um trecho de uma legislação de um país, colocar isso aqui, ó, os tratados ratificados pelo parlamento de acordo com a lei fazem parte da legislação nacional. Tá? Então, se faz parte da legislação nacional, então já indica que o sistema internacional e o sistema nacional, o ordenamento jurídico nacional e internacional estão juntos. Nesse caso, existe a prevalência do direito nacional, porque o parágrafo 3º ele informa que se o tratado ele tiver disposições contrárias à Constituição, primeiro é preciso reformar ou emendar a Constituição romena. Então, a Romênia é claramente monista nacionalista. Segunda questão, aí é a Bolívia, né? Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, 2009. Artigo 257, parágrafo 1. Aliás, inciso. Os tratados internacionais ratificados formam parte do ordenamento jurídico interno com força de lei. Primeiro caso, muito parecido com o outro, só que ainda mais simples, né? Nesse caso, a Constituição boliviana informa, como vocês podem dizer, primeiro que os tratados internacionais fazem parte do ordenamento interno, isso já é um sinal de monismo. E que eles têm força de lei, portanto, monismo nacionalista, que é aquele que dá prevalência ao direito interno. Uma dica que eu dou, para vocês também utilizarem na prova, é que sempre que existe uma relação assim de hierarquia, é porque é monismo. Porque se for dualista, não tem que se falar em hierarquia, mas em transformação dos tratados internacionais em legislação interna. Aí é uma perspectiva diferente. Bom, a Constituição do Gabão, que é um país africano, de 1991, né, que ela foi revisada em 97, o artigo 111 dispõe o seguinte: tratados de paz, tratados comerciais, tratados relativos a organizações internacionais, tratados que comprometem as finanças do Estado, e tratados relativos ao status de pessoas podem ser unicamente aprovados e ratificados em virtude de uma lei. Percebam que aqui não está falando que tem força de lei, mas em virtude de uma lei que aprove especificamente aqueles tratados. Isso indica, por sua vez, que no Gabão exige um processo de incorporação e de transformação da norma em legislação interna. Então, é possível a gente dizer aí que o Gabão adota o dualismo. Não é aprovado nos termos da lei, mas em virtude de uma lei que aprove aquele tratado específico. Então, aí adotam a outra perspectiva, né? Adotam uma perspectiva de uma perspectiva de dualismo, né? No qual exige que os tratados sejam incorporados e transformados em lei para entrar em vigor. Pronto. Outro caso bem interessante é o da Austrália. Vocês reparem que eu coloquei nesse exercício países praticamente todos os continentes. Então, vou ler aqui rápido, né? Preste atenção. Todos os tratados exigem regulamentação para vigorar na Austrália. A posição geral sobre a lei australiana é que os tratados aos quais a Austrália aderiu, salvo aqueles que terminam com estado de guerra, não são incorporados direta e automaticamente no ordenamento jurídico australiano. A assinatura e ratificação por si só não fazem os tratados operarem internamente. Na ausência de regulamentação, os tratados não podem impor obrigações aos indivíduos, nem criar direitos
no direito interno. No entanto, o direito internacional, incluindo o direito dos tratados, é uma influência legítima e importante no desenvolvimento do common law e pode ser usado na interpretação das leis ordinárias. Esse trecho eu tirei de um site do próprio governo australiano, que explica o processo de elaboração de tratados, e deixa claro que a Austrália é dualista, inclusive explicando os detalhes, porque, percebam, aqui coloca bem claro, não basta que os tratados sejam assinados e ratificados. É preciso criar uma legislação que inclua esse direito dos tratados. Ou seja, é preciso uma lei que regulamente esses tratados. Nesse sentido, a Austrália é dualista e de forma bem clara. Ela adota o dualismo porque exige, diz claramente, para o tratado ingressar no ordenamento jurídico australiano, não precisa que ele seja regulamentado, não basta a ratificação, não basta a mera assinatura. Pronto. Por último, a gente vai falar do artigo 46 da Constituição da Guatemala, que coloca o seguinte, que é 93, né? Proeminência do direito internacional. Se estabelece o princípio geral de que, em matéria de direitos humanos, os tratados e convenções aprovados e ratificados pela Guatemala têm proeminência sobre o direito interno. Proeminência é no sentido de prevalência, né? Então, prevalece sobre o direito interno. Nesse caso, a Guatemala, ela adota o monismo, e é um monismo dialógico, aquele que dá prevalência às normas de direitos humanos. Esse monismo dialógico, ele tanto pode prevalecer a norma interna ou internacional, desde que haja uma prevalência realmente para normas de direitos humanos. Tá certo? Então, esse seria a correção do exercício de fixação e é extremamente importante em relação ao ponto 2. Oi, pode perguntar. Uma dúvida que eu fiquei Pode justamente falar. nessa última questão. Uhum. Porque pela compreensão que eu tive ao ler e o que eu entendi também que significava o monismo dialógico, eu entendi que pela forma como está disposto esse texto, e no final falando, né, que tem proeminência sobre o direito interno, deu a entender também que poderia ser o monismo internacionalista. Porque o Pode. dialógico ele fala em prevalência do que for melhor na questão dos direitos humanos, mas não diz se vai ser sempre o internacional ou nacional, né? Pode, poderia, por exemplo, que nem essa classificação de monismo, de monismo dialógico, ela é criada por Mauzuoli, entendeu? Ela é criada por Mauzuoli. Ela tanto pode ocorrer no sentido que você entendeu, que é aquele sentido de dar, sempre seguir a norma pro homine, dar prevalência à norma sobre direitos humanos, quanto de colocar, em geral, as normas internacionais sobre direitos humanos com prevalência, entendeu? Porque ela coloca os direitos humanos sempre, assim, Mauzuoli trata isso na tese de doutorado dele. Agora, é uma classificação que ele coloca. Se você for trabalhar outro autor, por exemplo, se for numa resposta subjetiva, eu aceito as duas, porque nem todos os autores eles utilizam essa classificação do monismo dialógico que é criada por Mauzuoli. Mas você pode entender o monismo dialógico tanto nessa perspectiva que você está falando, de prevalência sempre da norma mais favorável, em pro homini, que ele coloca, né? Quanto também, no geral, a prevalência da norma sobre direitos humanos. Entendi. É porque justamente com esse final que tinha do texto, né, tem proeminência sobre o direito interno, eu me apeguei a isso e entendi dessa forma. Aí lá na correção, ele tinha dito que Foi. estava incorreta
seria o dialógico pela ideia de Mausuoli. Mausuoli, é. Mas não se preocupem, por exemplo, em relação à pontuação, que exercício de fixação é só para você ganhar pontuação por fazer o exercício. Você não ganha pontuação pelos erros e acertos. Que alguns alunos também entram em contato com a gente falando disso. Não, existe fixação. Você ganha um meio ponto só por responder esse exercício de fixação, independentemente de quantas questões você acerte. Mais alguém tem alguma coisa? Tem alguma pergunta? Fazer pergunta? Não, né? Então, a gente vai começar a explicação do ponto 4. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, o ponto 4, os slides já estão disponíveis, o exercício de fixação também. Esse ponto 4, tratados internacionais. Esse ponto 4 é o maior e mais importante assunto da primeira unidade. E por isso a gente vai ter duas questões obrigatoriamente em relação a esse ponto. Certo? Então ele é extremamente importante. Bom, primeiramente, o que seriam tratados internacionais? Tratados internacionais seria o ato jurídico de acordo de vontade entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público. Se eu estou dizendo que tratados internacionais é um ato jurídico de acordo de vontade, eu estou dizendo que esses tratados internacionais, eles têm força de contrato, eles têm natureza jurídica contratual. Porém, a gente não pode dizer que os tratados internacionais são contratos internacionais, são coisas diferentes. Os contratos internacionais, eles têm pelo menos um sujeito de direito privado, tá? Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa natural. Claro, eles podem ter um sujeito de direito internacional público. Por exemplo, se o Estado... Pronto, o Brasil faz um contrato com uma empresa que está fazendo vacina para o coronavírus. Isso é um contrato internacional, certo? Porque a empresa que está produzindo a vacina é um sujeito privado. A República Federativa do Brasil, como um todo, é um sujeito de direito internacional público. É um sujeito de direito internacional público. Então, se existe uma relação jurídica que envolva pelo menos uma entidade privada, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa natural, pode ser uma ONG, então, aí é contrato internacional. Os contratos internacionais são regidos pelo direito internacional privado e pelo direito internacional do comércio, que é outra parte do direito, dos direitos da área internacional, né? Então, ele é regido por essas duas partes. Um aspecto bem interessante é que os tratados internacionais, portanto, eles só permitem sujeitos de direito internacional público. E só existem dois sujeitos de direito internacional público: o Estado soberano e as organizações internacionais. Isso quer dizer que os tratados eles só podem ser celebrados entre esses dois tipos de entidades. Se tiver uma terceira entidade que seja privada, pode ser uma pessoa natural, pode ser empresa, pode ser ONG, aí já vira contrato internacional. Então, pessoal, é correto afirmar que os tratados possuem natureza jurídica contratual, mas é incorreto afirmar
que aqueles tratados são contratos internacionais. Claro, pode ocorrer de algum tratado ter o nome de contrato, principalmente quando são tratados entre dois países, por exemplo, que colocam comércio, mas, na verdade, contratos internacionais mesmo tem que ter um sujeito de direito internacional privado. Direito internacional privado é coisa que vocês vão ver no 10º período, seja comigo ou seja com outro professor. O conceito que Reseq traz de tratado é que seria um acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público destinado a produzir efeitos jurídicos. Então, gente, Reseq, o que ele traz de diferente? Primeiro, ele coloca que ele é celebrado entre sujeitos de direito internacional público. E isso, obviamente, é igual. Agora, o que ele coloca aqui de interessante é que ele é um acordo formal. Sendo um acordo formal, ele só admite a forma prescrita. Isso vem desde o Egito Antigo, viu, pessoal? Desde o Egito Antigo que é assim. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Uma dúvida? Alô? Alô? Pode falar. Bárbara está perguntando aqui, o PEC, se essa figura de pessoa de direito privado é a pessoa obrigatória. O som está muito ruim. Ela escreveu aqui no chat. A Bárbara está perguntando. Essa figura da pessoa jurídica privada é obrigatória para qualificar contratos de direito internacional privado? Sim, né? Para contratos internacionais tem que ter sempre uma entidade privada. E se for entre dois estados, Se for entre dois estados, eu não sei se é a sua. Eu estou olhando o chat, porque eu não sei se é a minha recepção do áudio que está ruim ou se é o seu áudio que está ruim. Se for entre dois estados, aí se torna um tratado internacional, porque a gente está falando aqui, os tratados internacionais são celebrados entre sujeitos de direito internacional público. Então, se é de dois estados, se a relação jurídica é entre dois estados e seguir o procedimento de tratado, portanto, é tratado. Tá certo? Contrato internacional, ele tem outros procedimentos. Certo? Aí já é outro tipo de relação jurídica. Sim, pessoal, aí um detalhe bem interessante. O tratado só admite a forma escrita, não vale tratado verbal. Isso é um costume jurídico que começou no Egito Antigo e hoje é preservada através da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969. Então, o tratado tem forma escrita, é forma solene, né? Então, por isso que Reseq coloca, é um acordo formal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
A nomenclatura de tratados é muito confusa, né? Existem vários sinônimos de tratados. Na verdade, todas essas palavras podem ser utilizadas como sinonímia de tratados. Acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato também, mas aí, como a gente está falando, esse contrato aí é um tratado, porém celebrado entre Estados soberanos. Convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo, regulamento. Inclusive, alguns vocês já viram falar, né? O protocolo de Quioto é um tratado. O pacto de São José da Costa Rica também é. A Constituição da OEA é também um tratado, né? Enfim, existe uma porção de palavras que a gente pode usar como sinônimo de tratados. Rezec, por exemplo, no livro dele, ele fala que tem em francês, acho que 38 termos que você pode utilizar como sinônimo de tratado. Em português, você tem aproximadamente uns 20 palavras que podem ser sinônimos de tratados. E em inglês, como é uma língua, quem estuda inglês sabe que tem menos sinônimos do que a nossa, existe um número menor de palavras que você pode utilizar para designar tratados. A princípio, pessoal, você pode usar todas essas palavras para nomear tratados. Porém, a doutrina, a literatura, né, ela prefere utilizar alguns termos para tratados ao invés de outros. Por exemplo, existe preferência de termos pela doutrina. O tratado seria o gênero, do qual existem várias espécies. Aí a palavra tratado corresponderia mais ou menos no direito nacional a palavra lei, porque a gente pode chamar lei até para a Constituição, quando a gente está falando da lei em sentido genérico, ou seja, enquanto um gênero, que dentro desse gênero você tem várias espécies. Vocês que estudaram biologia aí, vocês devem lembrar, né, que no gênero você tem várias espécies. Então, o gênero dos grandes felinos, tem o gênero Pantera. Aí, dentro desse gênero Pantera, você tem várias espécies, como o leão, que é Pantera leo, tigres, Pantera tigris, a onça, Pantera onca, e aí vai. Então, do mesmo jeito tratado. Aliás, essa analogia da biologia não é tão legal. É melhor a analogia da lei, né? Que a palavra lei, enquanto gênero, pode designar qualquer norma jurídica do direito interno. Então, quais são as espécies? Tratado stricto sensu, que é aquele celebrado por dois sujeitos de direito internacional. Esse tratado stricto sensu, ele seria mais ou menos como uma questão da lei ordinária, né? O tratado stricto sensu, ele envolve dois sujeitos, podem ser um Estado soberano com outro Estado soberano, por exemplo, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Pode ser um Estado com organização internacional, por exemplo, o Brasil e a ONU. E pode ser uma organização internacional com uma organização internacional. Então, o exemplo que a gente pode dar aí é uma organização internacional com outra organização. A gente pode dar o exemplo da União Europeia com a ONU. Perfeito. Como são dois, só pode ter essas hipóteses. Ou seja, Estado com Estado, Estado com organização, organização com organização. Só tem essas três hipóteses. Claro, organização com Estado, aí a ordem e Estado com organização, a ordem dos fatores não altera o resultado final. Professor, Pois não. um acordo recente que houve entre União Europeia e Mercosul é um exemplo dessa situação? É. Que, aliás, ainda está em fase de aprovação, né? Isso. Ainda está em fase de aprovação. E tudo indica que não vai ser aprovado.
Então, ali é um exemplo, né, stricto sensu, ali é o tratado de comércio entre duas organizações. Convenções. Convenções é o termo mais usado para tratados multilaterais, que são aqueles que têm a partir de 3 partes, né? A partir de 3 partes. Então, esses são os tratados multilaterais. Esses tratados multilaterais, pessoal, eles também podem ser, eles são chamados geralmente convenções, mas reparem, por exemplo, o Tratado de Assunção criou o Mercosul em 1991. Na verdade, é uma convenção, se você olhar essa nomenclatura. Se essa nomenclatura fosse 100% utilizada, ela na verdade, uma preferência, entenderam? Porém, eu acredito que eles não colocaram convenção de Assunção para andar eco, porque em espanhol ficaria pior. Convenção de Assunção. Convenção de Assunção, não. Tratado de Assunção. A própria União Europeia, quem estava regulando aqui, hoje o principal instrumento jurídico dela é o Tratado de Lisboa. Em compensação, a maior parte realmente dos tratados multilaterais usa o termo convenção. Por exemplo, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é a mesma coisa que Pacto de São José da Costa Rica. É a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, é um exemplo aí, claro, né, de que esse termo... Agora, qual é por exemplo, uma convenção, ela pode ter um número máximo de estados só se o próprio texto da convenção estabelece. Geralmente, gente, as convenções, elas definem quem pode ou não fazer parte daquela convenção. Às vezes por território, por exemplo, uma convenção pode estar aberta somente aos estados. Pronto. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos mesmo, ou Convenção Americana, ela só é aberta para os Estados-membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, por exemplo, se Portugal quisesse, Portugal não poderia ingressar no Pacto de São José da Costa Rica, que é a convenção americana que eu estou me referindo, né? Tem esses dois nomes, Pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, porque não é aberto para Portugal. Então, geralmente, eles não limitam por número, mas eles limitam por assunto, eles limitam por região, certo? É muito comum, olha, esse tratado é aberto aos estados do continente americano, esse tratado é aberto aos estados do continente europeu, esse tratado é aberto aos estados que exportam ou importam petróleo, e aí, e assim sucessivamente, viu, gente? Protocolos. Protocolos seriam acessórios dos tratados principais, como também ajuste, arranjo e memorando. O termo protocolo, como também ajuste, arranjo e memorando, é usado para tratados acessórios, tratados que geralmente regulamentam tratados ou convenções principais. Porém, pessoal, apesar desse poder regulamentatório, isso não significa que juridicamente eles valem menos que essas convenções que eles regulamentam. Mas o intuito do protocolo é aprofundar, regulamentar convenções principais. Por exemplo, acho que todos vocês já ouviram falar do protocolo de Quioto. O protocolo de Quioto, ele regulamenta a emissão de gases atmosféricos, aliás, de gases poluentes na atmosfera. Esse protocolo de Quioto, ele foi feito para regulamentar a Convenção sobre Meio Ambiente das Nações Unidas de 1992, a Rio 92. O protocolo de Quioto é de 1997. Ou seja, ele foi feito 5 anos depois. Né? Ele foi feito 5 anos depois. Então, gente, o intuito do protocolo é esse, é de regulamentar, é de aprofundar,
de aprofundar, de regulamentar. E é interessante vocês notarem, porém, que eles não significa que eles tenham menos valor jurídico de que outros tratados, tá certo? Eles têm o mesmo valor jurídico, porém, eles são criados para regulamentar determinados aspectos. O Protocolo de Olivos, no âmbito do Mercosul, por exemplo, ele regulamenta os órgãos do Mercosul. Enquanto que o tratado principal do Mercosul é o Tratado de Assunção. E, por último, nós temos a Concordata, que é o nome específico para tratados da Santa Sé. Bem, Santa Sé, para quem não sabe, é a pessoa jurídica internacional que representa tanto o Vaticano quanto a Igreja Católica. A Santa Sé não é a mesma coisa que o Vaticano. Por quê? Porque a Santa Sé, ela existe desde a Idade Média, enquanto que o que a gente chama de Vaticano só existe há pouco mais de 90 anos, né? E que foi criado a partir do Tratado de Latrão, aliás, da Concordata de Latrão de 1929. Então, concordata para o direito internacional público é essa modalidade de tratado no qual... tem que ter uma coisa também. Só pode ser concordata se for bilateral. Por exemplo, se a Santa Sé entrar num tratado multilateral, esse tratado multilateral não se chama, ou convenção, não se chama concordata simplesmente pelo fato da Santa Sé ter ratificado. Então, então, concordata é somente os bilaterais que são celebrados pela Santa Sé e outra entidade, aí é uma concordata. Por que a Santa Sé não é a mesma coisa que o Vaticano? Porque, gente, a Santa Sé, como eu falei, ela existe desde a Idade Média, enquanto que o que a gente entende por Vaticano só foi criado em 1929. Só foi criado em 1929. A Santa Sé já teve vários territórios além do Vaticano. A Santa Sé já teve todo o centro da Itália, que eram chamados Estados Papais, que eu acho que quem gosta de história deve lembrar, né? Esses Estados Papais ocupavam todo o centro da Itália, todo o centro da Itália, esses Estados Papais foram incorporados à Itália quando houve aquele movimento de unificação italiana. Durante esse período da unificação italiana, a Santa Sé ficou sem territórios, esse período inicial. Inclusive, o Papa se declarava prisioneiro do rei da Itália. Mas, na verdade, o reino italiano tinha criado até uma lei para garantir a inviolabilidade e a imunidade papal. Porém, em 1929, Mussolini fez um acordo com a Santa Sé, concedendo à Santa Sé a soberania do que hoje a gente conhece como Vaticano, que é uma área mínima de Roma e mais algumas propriedades esparsas, né? Um grande quarteirão, vamos dizer assim, que tem uns 500 metros por 500 metros. Eu sei que eu já dei a volta todinho nele, né? No Vaticano, né? Já rodeei todinho e para ver. Um grande quarteirão que junta ali a Igreja de São Pedro, os prédios adjacentes, né? É aquela área ali da cidade de Roma. É aquela área da cidade de Roma. Mas, assim, como eu disse, pessoal, a Santa Sé já teve vários territórios desde a Idade Média, além do que hoje é o Vaticano. Teve territórios na França, teve determinadas ilhas como Malta, Chipre, enfim. Porque antigamente muitos reis doavam territórios para a Santa Sé, né? Assim como várias pessoas doavam terrenos e casas para a igreja, né? Até com uma forma de você garantir perdão pelos pecados, etc. Concordar até a Santa Sé mais alguém, Bárbara. Eu estou olhando. Pronto, quiserem perguntar sobre esse assunto antes da gente, sobre classificação dos tratados, antes da gente prosseguir, podem perguntar que eu vou olhar o chat aqui. Concordata é a Santa Sé mais alguém.
é bilateral ou tratado stricto sensu, perceba. Isso é uma denominação que decorre da tradição. Por exemplo, os embaixadores da Santa Sé, a Santa Sé, por sinal, é considerado o melhor corpo diplomático do mundo, em termos de formação e tudo. Geralmente, quem é diplomata da Santa Sé são aqueles cardeais que têm 2, 3, 4 doutorados, né? Então, é gente extremamente preparada. Eles são chamados nem de embaixadores, é núncio apostólico. Pode, Bárbara, pode ser um Estado ou pode ser uma organização internacional para celebrar a concordata com a Santa Sé. Pode sim. Mas perceba que para chamar concordata, aí tem que ter a Santa Sé mais alguém. E também outro detalhe, o fato da Santa Sé ingressar num tratado multilateral ou numa convenção, isso não torna ele automaticamente uma concordata, porque a concordata tem que ter duas partes, né? Entendeu? Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta desse assunto, em relação a essa questão de classificação? Ah, não esqueçam do que eu falei. Essa questão de classificação é preferência, né? É preferência de terminologia. Não é necessariamente um nome técnico, mas é sim uma questão de preferência. Então podemos voltar, né? Já que ninguém tem perguntas. A classificação dos tratados numérica pode ser feita em tratados bilaterais. Tratados bilaterais são aqueles celebrados por duas pessoas jurídicas de direito internacional. Tratado bilateral, gente, é sinônimo de tratado stricto sensu. Sempre tem duas pessoas jurídicas de direito internacional público. Pode ser um Estado com outro Estado, pode ser um Estado com organização internacional, ou pode ser uma organização internacional com organização internacional. Ah, eu não falei, né? Mas a Santa Sé é equiparada a Estado soberano para todos os fins jurídicos do direito internacional público. Multilaterais a partir de 3 entidades. Tratados multilaterais, sinônimo de convenções. Pode ter a partir de 3 entidades e o céu é o limite, né? Tem tratados que são ratificados por quase todos os estados soberanos do mundo, como, por exemplo, a Carta da ONU, como, por exemplo, a Convenção da Cruz Vermelha. São tratados que quase todos os estados soberanos do mundo ratificaram. Quase todos. Mas quase todos. No caso da ONU, tem 195 na Carta da ONU. São 193 membros permanentes e 2 observadores. Aí a Palestina e a própria Santa Sé. Outra classificação também bastante utilizada, embora exista alguma crítica, é em relação a tratados-contratos, que regulamentam interesses recíprocos, e tratados normativos que estabelecem normas gerais de direito internacional. Por exemplo, um exemplo claro de tratado-contrato. Aqueles tratados que estabelecem comércio entre determinados países. Pronto, esse tratado que a gente estava falando aqui entre a União Europeia e o Mercosul, né, que é para comércio entre os países da União Europeia e do Mercosul. Então, isso é um exemplo de tratado-contrato que regulamenta interesses recíprocos. Certo? Então, esses tratados de comércio, outro exemplo, aqueles tratados que estabelecem a questão de visto para turista, reconhecimento de carteira de motorista, né? Então, são tratados, contratos. Já os tratados normativos, como a gente falou, eles criam normas gerais de direito internacional.
Então, exemplo disso, os tratados de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, as, é, as constituições e cartas de organizações internacionais, que são o seu estatuto. Então, são tratados normativos que estabelecem normas gerais de direito internacional. Pronto, eu não sei se vocês já notaram isso, mas, por exemplo, alguns de vocês que já foram para o exterior, que prestaram atenção em filme, vocês devem ter notado que a sinalização de trânsito, ela é muito parecida no mundo inteiro. Então, os sinais de trânsito, as placas, enfim. Pronto, aquilo é uma convenção que regulamenta as normas de trânsito no mundo inteiro, que é a Convenção de Chicago ou de Viena de 1968. Essa convenção, ela regulamenta os tratados internacionais sobre, aliás, tratados internacionais não, a legislação de trânsito no mundo inteiro, inclusive cria aquela chamada permissão internacional para dirigir. Deixa eu conferir aqui qual é, para dar a informação correta. Convenção de Viena, ou é de Viena, ou é de Chicago, de 68. Perfeito. É a Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 68. É essa que padroniza a legislação internacional de trânsito. Se vocês quiserem ver ela, eu vou colocar aqui no chat. Então, aí tem a Convenção de Viena de 68, que padroniza a legislação de trânsito. É por isso, gente, que a sinalização é mais ou menos parecida no mundo inteiro. E também, essa convenção, ela cria a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Essa permissão internacional para dirigir, eu não sei se alguns de vocês têm ou conhecem alguma pessoa que tem que chama de carteira de habilitação internacional. Não, gente, não é uma carteira de habilitação internacional. É simplesmente uma apostila. Eu já tive 2 vezes, por sinal. Depois que aumentou o preço, antigamente era bem baratinho. Antigamente custava na faixa de R$ 50. Hoje em dia está custando uns 200. Na verdade, é só a tradução. É uma cartilha, tem formato de cartilha, Pronto, parece aquelas cadernetas que vocês têm do EPJ. Aliás, nem sei se tem mais, né? Mas que tinha aquelas cadernetas, mais ou menos assim, ó. Um livreto assim, mais ou menos, que tem a tradução da sua habilitação para várias línguas e que segue os parâmetros estabelecidos por essa convenção que eu postei aí no chat, né, para vocês darem uma olhadinha. É simplesmente isso. Você é autorizado a dirigir nos países que são signatários dessa convenção e que não reconhecem a sua carteira de habilitação brasileira. Claro, porque tem vários países que reconhecem independente disso. Por exemplo, Portugal, Espanha, Itália reconhecem a habilitação brasileira, os países do Mercosul, independente de você ter essa apostila, essa tradução, né? Que ali tem várias línguas, tem chinês, árabe, mas você não precisa fazer nenhuma prova extra, você não precisa falar inglês, tá? Basta que você tenha essa carteira. E alguns estados americanos também dispensam, tá? Como a Flórida. Mas aí a legislação varia de estado para estado, porque vocês sabem que legislação de trânsito nos Estados Unidos é objeto de norma estadual. Flórida, com certeza, eles dispensam, o brasileiro não precisa, pode dirigir com a sua habilitação. E como eu disse, você não precisa fazer prova nenhuma. Essa cartilha, na verdade, é a tradução da sua habilitação em várias línguas. Vale pelo período de sua habilitação. Você pode requerer ao Detran e também algumas entidades privadas, geralmente essas entidades ligadas ao automobilismo, você pode pedir a emissão dela, pagar a taxa, como eu disse, hoje em dia na faixa de R$ 200. E só mais um detalhe sobre esse assunto, é que dá direito a dirigir nos países de mão esquerda, tá?
A questão é se você, eu não teria coragem de dirigir no país de mão esquerda. Eu lembro que eu fui para Dublin alguns anos atrás. Eu fiquei no hotel, aí esse hotel até era afastado da cidade, muito usado por gente que vai de carro, mas tinha transporte para a cidade é, bonde, não é nem bonde, eles chamam que tem no Rio de Janeiro, esqueci o nome, meu Deus, Tranvia, que é uma mistura de bonde com metrô, né? VLT, veículo leve sob os trilhos, né? É menor do que o metrô. Pronto. Aí dava para ir para o centro de Dublin tranquilo. Aí quando eu cheguei lá, até a mulher perguntou assim: o senhor veio de carro? Não. Aí eu, não, não. Deu vontade de responder: eu não gosto de dirigir nem no Brasil, quanto mais aqui, que é a mão esquerda. Mas lá eu vi, inclusive, alguns franceses que ficaram nesse hotel que eu estava, que estavam dirigindo com um carro francês, ou seja, um carro que tem o lado do motorista do lado do nosso, né? Eu quero saber como é que esse cara vai ultrapassar. Porque, vejam, o motorista fica no canto principalmente para facilitar a ultrapassagem, né? Mas se você está dirigindo, você pode dirigir com um carro francês que tem a direção do lado que a gente tem, né? Ou seja, tem a direção do lado esquerdo do carro, para você ultrapassar é complicado. E também dirigir é um processo muito automático, né? Como vocês sabem. Então, eu tenho medo, assim, por exemplo, de repente eu estar dirigindo naquele país e de repente ir para o lado de direito, em vez de ficar dirigindo do lado esquerdo e me atrapalhar na hora de fazer conversão. Não, Bárbara, é VLT mesmo. Eu lembrei, é VLT. Esse não é teleférico, porque teleférico vai pelo ar, entendeu? Chama-se VLT, que é veículo leve sob trilhos. É VLT. No Rio de Janeiro, acho que não sei se Cabo de Santo Agostinho tem VLT. Tem, tem. Cajueiro Seco, Cabo de Santo Agostinho. Olhei aqui na internet. Tem. E no Rio de Janeiro tem naquela área ali da Praça Mauá, que vai para o Museu do Amanhã. Ele é um metrozinho, ele é um metrô, só que menor. Pronto, vamos voltar aqui para a apresentação. Então é isso. Tratados, contratos, regulamento de interesses recíprocos das partes, comércio, turismo, visto. Já os tratados normativos criam normas gerais. Podem ser normas sobre direitos humanos, normas sobre trânsitos, aviação civil internacional também é um exemplo que ocorre bastante, etc, etc, etc. Kelsen e Rezek, eles criticam essa distinção entre tratados normativos e tratados contratos, embora seja uma distinção muito usada pela doutrina, né? Por quê? Até os tratados contratos criam normas, porém de interesse primais das partes. Os parâmetros para a elaboração dos tratados estão na Convenção de Viena de 1969. Então, essa Convenção de Viena de 69, gente, é um tratado que estabelece os parâmetros para a celebração de tratados, ou seja, é um tratado que cria tratados e que diz que como é que o tratado tem que ser celebrado, que diz quem pode ser parte dos tratados, quem pode não ser parte dos tratados. Pronto, já que eu coloquei de trânsito, eu vou colocar também a Convenção de Viena de 69 para que você, quem quiser dar uma olhada e veja. Pronto, já está aqui no gatilho. Então, essa convenção aqui, eu vou colocar agora no chat de vocês, para que vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Então, pessoal, essa convenção, inclusive, ela dá conceitos,
Por exemplo, para ela, tratado significa um acordo internacional concluído por estados e regido pelo direito internacional, que conste de um instrumento, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Ela só fala de estados porque existe outra convenção que regulamenta os tratados celebrados por organizações internacionais, que é a Convenção de Viena de 1986, que aí depois, inclusive, a gente vai mencionar ela, tá? Mas não é que somente estados possam celebrar tratados. Estados e organizações internacionais, como a gente está falando aqui desde o começo, eles podem perfeitamente celebrar tratados internacionais. Porém, o instrumento regulamentatório internacional é outro. Um detalhe também importante é que a Convenção de Viena, ela não trouxe muitas novidades, não. Na verdade, ela só acaba consolidando aquilo que o próprio costume internacional já estabelecia, viu, gente? Então, assim, ela não traz, vamos dizer, novidades em relação aos tratados internacionais, ela não traz alguma coisa nova, ela só praticamente codificou o costume. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns destaques, né, para colocar aqui para vocês. Ela fala, inclusive, da questão da conclusão e da entrada em vigor dos tratados, né? Ela fala sobre, detalha a questão do consentimento. Deixa eu ver se ela dá o conceito de ratificação, que a gente vai estudar, acho que semana que vem. Sim, reserva. Então, artigo 14. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação. Inclusive, quem pode assinar? O chefe de Estado, o chefe de governo. Depois a gente vai ver isso com detalhes. Boa parte do que a gente está estudando aqui vem dessa Convenção de Viena de 69, né, que é uma convenção que faz parte do sistema das Nações Unidas. Como vocês podem perceber, apesar dela ser de 69, o Brasil só a ratificou em 2009, né? Mas, basicamente, todos os países do mundo usam essa Convenção de Viena, porque ela hoje, ela consolidou os costumes, e a gente falou aqui que os costumes estão entre as principais fontes do direito internacional público. Pronto, deixa eu passar mais um slide aqui. Bem, pessoal, os tratados, segundo os princípios gerais de direito jurídico, devem obedecer os requisitos dos negócios jurídicos, quer seja, eles devem ter agente capaz, objeto lícito e possível e forma prescrita ou não defesa. No caso, a forma prescrita, porque a forma do tratado tem que ser a forma escrita ou solene. Bem, pessoal, esses tratados, por que eles obedecem os princípios gerais de direito? Por um motivo que a gente já falou aqui, se vocês prestaram atenção ou se lembram do que eu falei, os princípios são fontes, estão entre as principais fontes do direito internacional público. Então, um tratado, para ser válido, ele tem que obedecer esses requisitos dos negócios jurídicos que vocês estudaram desde o comecinho do curso, né? Agente capaz, ter um objeto lícito e possível, claro, essa licitude e possibilidade é de acordo com a norma internacional, e ter a forma prescrita de acordo com a Convenção de Viena de 69. Né? No caso, não existe tratado oral ou verbal, como a gente já falou aqui. Condições de validade dos tratados. Essas condições de validade dos tratados não são nada mais, nada menos do que esses requisitos dos negócios jurídicos aplicados diretamente à regulamentação dos tratados internacionais.
Capacidade das partes é agente capaz, né? Ou seja, só é capaz para celebrar tratados sujeitos de direito internacional público, que privado não é. Então, somente o Estado e somente a organização internacional. Só pode ter esses dois. Se entrar um privado no meio, como a gente estava falando aqui desde o comecinho, aí se torna um contrato internacional regido pelo direito internacional privado. A habilitação dos agentes signatários. Nesse caso, pessoal, é quem pode assinar um tratado. Então, pode assinar um tratado o chefe de Estado ou chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores, o embaixador e um plenipotenciário. Bem, chefe de Estado ou chefe de governo, vocês sabem mais ou menos o que é, né? Vocês devem ter estudado isso em direito constitucional. Aí vocês podem perguntar, professor, e se quando o país tem um só, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que o chefe de Estado e o chefe de governo é um só, beleza. Mas se for um país parlamentarista, se for uma monarquia parlamentarista, se for uma república parlamentarista, como é que fica? Bom, aí a Convenção de Viena, vamos ver se a gente acha lá o artigo, ela coloca que quem define é o direito interno do país, tá? Então, se existe divergência entre as funções, chefe de Estado ou chefe de governo, então é o próprio direito interno do país que diz quem vai ser o responsável por essa assinatura, se o chefe de Estado ou o chefe de governo, tá? Por exemplo, nas monarquias, como a Espanha e o Reino Unido, que são as duas que eu conheço, quem assina tratado é sempre o chefe de governo. Claro, em nome da figura do monarca, né, no caso da rainha da Inglaterra e do rei da Espanha, que não sei se vocês sabem, os dois são parentes, né? São primos, acho que de segundo grau. Pronto, aí está no artigo 7º, parágrafo 2º da Convenção de Viena de 69, que reza o seguinte: em virtude de suas funções, independente da apresentação de plenos poderes, que seriam a procuração, que a gente vai falar daqui a pouco, são considerados representantes de seus estados. Os chefes de Estado, os chefes de governo, né, e o ministro das Relações Exteriores, e os ministros das Relações Exteriores para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. Então, quem define isso pode ser um ou outro, aí quem define é o direito interno, percebam. Nas repúblicas parlamentaristas, aí o chefe de Estado, repito, claro, Bárbara, repito, ainda bem que eu voltei aqui. Então, artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A. Em virtude de suas funções, independente da apresentação de plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado, aos chefes de Estado, chefe de governo e ministros das relações exteriores para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. Artigo 7º, parágrafo 2º, a linha A, na Convenção de Viena. Sim, aí como eu ia estar falando, o chefe de Estado, ele representa o Estado. No caso da monarquia, é o monarca. E o chefe de governo é o primeiro-ministro. Na Espanha, eles não chamam de primeiro-ministro, é presidente do Conselho de Governo, tá? Mas é a mesma coisa, né? O chefe de governo. Já nas repúblicas parlamentaristas, principalmente na Europa, quem assina tratados geralmente é o chefe de Estado, que é o presidente. Que é uma das funções dele fazer essa parte de representação diplomática, entendeu? Mas nem todas, isso depende do direito interno de cada país. Tá certo? Depende do direito interno de cada país. Pronto, vamos voltar aqui. O ministro das Relações Exteriores, que nem a gente leu, está claro na própria Convenção de Viena, né? Embaixador e plenipotenciário.
O embaixador, pessoal, ele é o representante de um país em outro. No caso do Brasil, o embaixador é cargo comissionado, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. O embaixador, ele pode ser ou não de carreira. Depois a gente vai estudar melhor isso. O embaixador pode ser ou não de carreira. Se for de carreira, no caso do Brasil, e mais de 90% são, tem que ser alguém que chegou no último degrau da carreira. A carreira diplomática no Brasil, a gente vai ver na segunda unidade, é muito parecida com a mistura de carreira do judiciário com a carreira militar, né? Eles têm rankings, etc. E como judiciário, você vai subindo por antiguidade e merecimento, apesar que os militares também usam esse termo, né? Também antiguidade e merecimento também fazem provas, etc. Mas, para você ser um embaixador de carreira, você tem que ter chegado no último degrau, que é no último grau da carreira, que é ministro de primeira classe. Aí o presidente lhe indica e você é aprovado pelo Senado. Aí reparem que é por isso que dentro do próprio Itamaraty existe uma resistência muito grande quando uma pessoa que não é de carreira é nomeado para ser embaixador. Porque, percebam, é um concurso extremamente difícil, por sinal, cada vez mais cobiçado, principalmente hoje, considerando essa questão das limitações dos concursos que a gente tem há alguns anos. Então, o concurso, aliás, acho que ainda está inscrito ou terminou a inscrição há pouco tempo. O salário inicial de R$ 19.000, né, mais ajuda de custo, dependendo do lugar que você é enviado. E aí, para você ser embaixador, você demora chegar ao nível de ser embaixador mais de 20 anos na carreira. É como um juiz para chegar a ser desembargador, entendeu? Você demora muito tempo para chegar na carreira. Aí vem, como era o caso do filho de Bolsonaro, né, o filho de um político, que é só porque o pai queria colocar, não, ele é amigo de Trump, não sei o quê, né? Trump gosta dele, ele sabe fritar hambúrguer, que até ficou ridículo, né, essa fala. Entenderam? Então, por isso que existe uma resistência muito grande. E acabaram nomeando alguém da carreira mesmo para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, embaixador... Ah, um detalhe que eu esquecendo de falar. Embaixador só pode celebrar tratados com o país que ele foi nomeado. Então, se o camarada é nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele só pode celebrar tratados com os Estados Unidos. Tá? E o fato de você ser aprovado como diplomata, porque quando você é aprovado no concurso, você é diplomata. Diplomata é o concursado, embaixador é o comissionado, né? O fato de você ser aprovado como diplomata no concurso não dá poder para celebrar tratado, não. Aí você tem que ser um plenipotenciário, que é ter uma carta de plenipotência, que é uma procuração, que é assinada, no caso do Brasil, pelo presidente da República, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, que pode ser dada a qualquer pessoa para assinar um tratado. Geralmente eles dão para um diplomata, um ministro que não seja ministro das Relações Exteriores, né? Porque só quem tem poder de celebrar tratados ex officio é o ministro das Relações Exteriores. O da Agricultura, por exemplo, a Agricultura vai celebrar um tratado de comércio com a China, ele precisa ter uma carta de plenipotência, precisa se tornar plenipotenciário, porque tem... E aí tem uma confusão que alguns autores também fazem, né? E alguns livros também fazem. Você diz, não, mas o embaixador é um plenipotenciário, pelo seu próprio cargo, sim, mas ele não tem a carta de plenipotência, que é a procuração. Quando a gente fala aqui de plenipotenciário, para não confundir as coisas, a gente está falando do procurador, que pode ser qualquer pessoa, né? Que é o presidente, no caso do Brasil, e o ministro das Relações Exteriores designarem para celebrar tratados. Entenderam o que eu estou falando? Vamos voltar aqui que eu quero terminar pelo menos essa página hoje. Tá tranquilo. Não estava aqui, né? Pronto, então são esses que podem assinar os tratados. O chefe de Estado ou chefe de governo, dependendo do direito interno do país, o ministro das Relações Exteriores, o embaixador e o plenipotenciário, que é um procurador, né? Sim, o tratado ele tem que ser consentido mutuamente e esse consentimento não pode incidir vício de consentimento. Vícios de consentimento, como a gente vai ver no final desse assunto semana que vem,
o vício de consentimento ele pode levar a anulação ou nulidade, dependendo do vício, porque tem absoluto e relativo, como a gente vai ver, a anulação do tratado. Então, tem que ser livre de vícios. E aí, os vícios são parecidos com o que vocês estudaram em contratos, né? Erro, dolo, coação, etc. O objeto lícito e possível. Esse objeto lícito e possível, essa licitude é de acordo com a norma internacional. Tá? Você não pode celebrar um tratado que seja ilícito. Por exemplo, a Bolívia não pode fazer um contrato com a Colômbia, contrato, para plantar cocaína nos dois países. Cocaína não, coca. Cocaína é o extrato, né? Coca. Porque isso é ilícito. Possível, vocês têm vários exemplos de negócios jurídicos impossíveis que vocês devem lembrar do direito civil. O negócio jurídico mais citado no direito civil é comprar terra na Lua, né? Reparem que no âmbito internacional, comprar terra na Lua não é negócio jurídico impossível, é ilícito, porque existe um tratado, a Convenção sobre Exploração Espacial, que define claramente que territórios ocupados fora do planeta Terra não podem pertencer a um Estado, mas devem pertencer a toda a humanidade. Então, o fato dos Estados Unidos já terem fincado a bandeirinha na Lua, né, e até devem ter fincado a bandeirinha na Lua, não significa que eles estão reivindicando. Inclusive, os Estados Unidos são parte desse tratado. Né? Não significa que eles estão reivindicando aquele território, porque qualquer área ocupada pela humanidade fora do nosso planeta pertence a toda a humanidade, não pode pertencer a um país ou a uma empresa, por exemplo, se aquela empresa daquele Elon Musk fizer uma base na Lua, não pode reivindicar aquilo para um Estado ou uma empresa, tá? É negócio jurídico ilícito. Então, o plenipotenciário é o detentor da Carta de Plenos Poderes, que é uma procuração que permite a assinatura de um tratado em nome de um Estado. Pode ser um diplomata ou qualquer outra pessoa que tenha a confiança do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores para receber esse documento, tá? Um diplomata concursado, como eu falei, para assinar um tratado, ele tem que ter essa carta, gente, senão ele não pode assinar um tratado. Certo? E pronto. Vocês têm mais alguma pergunta sobre esse assunto? Tem não, tem sim. E aí, gente, tem não, tem sim? Que bom que vocês estão aprendendo todo o assunto. Pronto, eu acho que em termos de conteúdo hoje já está de bom tamanho, né? Já viu muita coisa. Então podemos parar por aqui ou vocês querem mais? Perfeito. Então semana que vem a gente termina esse assunto. Posso continuar, Laísa? Posso, né? Não, beleza. Tem problema não. É que eu já estou achando o volume de assunto que eu dei hoje já satisfatório. Eu vou continuar só para ela. Você sai, eu continuo para ela. Não, nada. Essas aulas assim, remotas, elas acabam concentrando muito e a gente tem que ter cuidado na, na minha, é, na minha, nas aulas. Eles acham que, aliás, eles acham não. As aulas assim, remotas, elas ficam muito concentradas em termos de conteúdo. E você também não pode passar coisa demais, porque senão fica cansativo,
A quantidade não é necessariamente sinônimo de qualidade, não, né? A gente tem que ter cuidado. Sim, o exercício acho que já está lá no Moodle, né? Mas vocês podem fazer até. Que dia vocês podem fazer, meu Deus? Acho que eu deixei hoje, vocês podem fazer até o dia 19, aproximadamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui até que data pode fazer. Tá lá, já está disponível. Se vocês não tiverem venda agora no Moodle, o exercício 17. Inclusive tem 9 respostas aqui. Alguns em progresso, outros finalizados. Vou deixar, Laís. Se vocês quiserem, a gente corrige na próxima aula. Me lembre, viu? É porque eu corrigi o do 2 porque eu achei o 2 mais importante. Mas se vocês quiserem o do 3 para corrigir, podem pedir também, viu? Não tem problema não. Então não tem problema não. Não, perfeito. Me lembre, viu? No comecinho da aula eu corrijo. No comecinho da aula eu corrijo. No comecinho da aula a gente dá aquela correção sem problemas. Então, pessoal, acho que por hoje já deu. Já estou satisfeito com o conteúdo que eu passei para vocês. E a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Obrigado a todos, a todas. Agradeço a presença de vocês. Aliás, eu já até notei que a turma não tinha muita gente. Não sei se vocês estão ocupados fazendo alguma coisa, né? Mas notei que tinha menos alunos. Não, mas a turma de vocês, Yolanda, tem mais alunos, né, do que 20, né? Não tem mais alunos mesmo, mas é porque a maioria tem muita dificuldade, porque a gente tem muita mãe que está com o bebê em casa, Ah, certo, entendo. tem o pessoal que está trabalhando também de plantão, aí tá bem complicado, mas a média mesmo é esses 17, 18, eu assisti assim frequentemente. Tá certo, sem problemas. Aí vocês avisem aos colegas que olhem as aulas depois lá no Moodle, né? Caso tenha algum problema, pode escrever para a gente. Cadê aquela aluna que tinha escrito? Deixa eu olhar. Avisem que depois fica disponível. Tá certo? Avisem, por favor. Então, hoje é só, pessoal. A gente encerra por aqui. Bom dia a todos vocês, né? E até a próxima. Qualquer coisa, escrevam, entre em contato conosco, tá? Então, até mais. Boa semana. Até mais.